53% das fazendas analisadas na safra passada tiveram prejuízo. Infelizmente, mais da metade das 820 fazendas fecharam no vermelho. E se a gente for pensar no Brasil, existem mais de 5 milhões de propriedades. Então imaginem quão grande pode ser esse buraco, essa ineficiência da pecuária. Mas hoje eu estou aqui para a gente olhar a gestão de uma forma simples, de uma forma prática, para que você melhore o resultado da sua fazenda ou para que você leve esse conhecimento para a fazenda que você for atender, até porque a gente tem alguns estudos que mostram que mais de 92% das fazendas que começam um processo de gestão melhoram o resultado. Então é para isso que a gente está aqui, para sair desses 53% e mostrar um número positivo aí para as fazendas. Sejam muito bem-vindos, eu sou o Léo, sou zootecnista, sou consultor de fazendas há mais de 7 anos e nesse canal você vai acompanhar um pouquinho de como fazer uma gestão simples dentro da fazenda, acompanhar o dia a dia no campo e como conciliar essa vida no agro com treino, com a vida mais saudável. Bora! Bora falar de gestão então? Primeira coisa, a gestão ela não é só anotar número, não é só preencher planilha, não é nada disso. A gestão ela serve para entender aquilo que está acontecendo e quando a gente coloca uma meta, é para a gente monitorar ali se está acontecendo o que era previsto ou se a gente está muito fora do que era para acontecer, tá? E a partir disso, a gente toma uma atitude, toma uma decisão para corrigir algo. Então a gestão é isso. Ela é exatamente como um painel de controle. Então você entende para onde você está indo, se está indo para o caminho certo, se está próximo do que era para acontecer e no final das contas você está ganhando, você está perdendo dinheiro. Sem isso, é aquela máxima do achismo. Quem planta acho, colhe quase. É o velho ditado. E nas fazendas isso custa muito caro, em qualquer empresa, na verdade. Beleza. E segundo ponto que a gente precisa tratar a fazenda como uma empresa. Tem receita, tem despesa, tem funcionário, ela precisa dar lucro. Simples. E por que eu estou envolvendo a gestão? E por que eu decidi fazer esses vídeos, criar esse gestão arroz com feijão? Porque hoje em dia, principalmente com a internet, você tem muita opção lá de planilha milagrosa, curso milagroso. A gente fala muito de indicador, eu também falo, porque a gente está acostumado a trabalhar com isso, mas a gente esquece que a maioria das fazendas não tem gestão, não anota número, não faz nada. E em muitos casos é por medo de achar que precisa ter número já desenhado, porque precisa ter muitos animais, precisa ser uma fazenda grande. Então o pessoal acaba não fazendo nada da gestão. E a ideia é levar conhecimento, perguntar para o pecuarista o que ele não entende, ajudar ele a entender o que ele precisa anotar, o porquê que ele precisa fazer algum tipo de controle. Tratar de uma forma diferente e não só a gente descarregar a informação em cima deles e eles nem entender o que está acontecendo. Então é voltar para o básico, o arroz com feijão, beleza? E junto com a gestão a gente tem o benchmark da Integra, que ele serve como referência do que as melhores fazendas fazem. Então a gente precisa ter a gestão para saber o que está acontecendo, para ter os números na mão e ao mesmo tempo a gente tem que ter algo para comparar. O benchmark serve para isso. Então lembra aquele número 53% que eu falei lá no começo? É através do benchmark que a gente chega neles. Tá. E lembra, mais da metade das fazendas analisadas estão no vermelho. Agora você imagina, todas as fazendas do Brasil, que são as mais de 5 milhões que eu falei lá, a gente avaliou 820. Agora imagina todo esse restante que nem faz algum tipo de anotação, ou se faz, não analisa, ou não chega em alguma análise específica. Vocês imaginam o tamanho do prejuízo e com certeza a maioria delas, ou quase 100% delas, devem estar no prejuízo, tá? Então a gente usa esse benchmark para fazer o comparativo. Vira a nossa referência, tanto de indicadores quanto de projeção. Então, por exemplo, a gente sabe que uma fazenda ela precisa entregar 4% do que ela vale, ou então 20% sobre o que o rebanho dela vale. Isso é
é o potencial de entrega. Elas devem entregar pelo menos isso. E grande parte disso não acontece. 53% de prejuízo. Muita coisa. Tá, mas na prática, como que a gente começa a fazer essa gestão, tá? O que deve anotar, como deve anotar, por que deve anotar, vamos trazer tudo isso aí. Primeira coisa, você vai precisar do tamanho da sua fazenda, tá? Área total da fazenda e área de pastagem. Até esse número é fundamental para a gente saber quanto que ela vale para a gente ter aquela meta dos 4% que eu comentei. Ok, fez esse tipo de anotação. Depois a gente vai para a contagem dos animais. A gente precisa saber qual que é o nosso rebanho. Faça a contagem dos animais, separa por categorias, faz a contagem e depois divide lá a anotação separada por categoria e com peso. É muito importante colocar o peso, porque a gente trabalha com pecuária. Pecuária é medida em peso, é medida em arroba. Então como que a gente vai comprar, vai vender os animais se a gente não sabe quanto que esses animais pesam, tá? E junto com essa questão de não ter a gestão, outro dia eu estava vendo uma reportagem do Mauro lá do Giro do Boi, a cada 10 fazendas, só uma tem balança. Então a gente não está medindo, a pecuária precisa, é obrigatório você ter balança. Então vai fazer um investimento, compra uma balança para você saber o que você está produzindo, é a sua medida principal. Beleza, separou os animais, faz a anotação, por exemplo, dia 1º de julho, todos os animais que você tem, por categoria e com peso. A partir daí, a gente começa a controlar as movimentações, tudo que acontece. Então, os nascimentos, as mortes, as compras, as vendas, vai anotando item por item tudo que acontece. E depois, receitas e despesas, a parte do financeiro. Tá, como eu faço isso, Léo? Você pode começar fazendo no caderno, pecuarista, fazendeiro, sempre ganha caderno de fornecedor, então usa ele, pode ser ele. Até no Instagram eu fiz alguns vídeos falando sobre isso, mostrando como anotar, passo a passo. Se quiser eu posso até trazer vídeos para cá também, mostrando isso. Se vocês quiserem, pode deixar aí no comentário que daí eu me programo para fazer, tá? Mas pode ser no caderno, pode ser no Excel, pode ser em software, em aplicativo, o que você se sentir mais confortável. O importante é começar essas anotações, porque daí você sabe o que está acontecendo dentro da fazenda. Você consegue chegar na conta de um indicador lá na frente, saber qual o peso dos animais que você está vendendo, quanto você está gastando para produzir cada arroba, quanto você está gastando com suplementação. Você tem noção de tudo que acontece dentro da sua fazenda. Então, por isso é importante anotar. E daí, é aquilo que eu falei de monitorar, ver se está dentro do que era previsto e tomar atitude. Então, por isso, faça as anotações e controle isso mensalmente. Começou dia 1/7, anota tudo o que acontecer no mês de julho inteiro. No dia 1º de agosto, faz lá de novo tudo o que aconteceu, para você ter um resumo de tudo que aconteceu. Comecei com tantos animais, terminei com tantos animais. Gastei tanto durante esse mês, faturei tanto durante esse mês. E a partir daí, vai amadurecendo essa gestão dentro da fazenda. Que daí a gente pode passar por um software, que você vai colocando, por exemplo, o software da Integra. Você alimenta direto ali no computador e ele já traz o resumo de todos os indicadores que está acontecendo. Mas principalmente, a gente precisa entender também os indicadores. Precisa entender como fazer a gestão e depois entender como chegar nos indicadores, na verdade, né? Mas já para antecipar, a gente tem 4 indicadores que explicam, que carregam o resultado da fazenda, tá? 5 colocando o ágio aí de brinde, tá? E desses 3, eles estão na mão do pecuarista. Ele consegue corrigir, ele consegue melhorar os indicadores. Quais são eles? GMD, que é o ganho médio diário, que ele monitora o desempenho dos animais, quanto que ele está ganhando de peso por dia, tá? Mas é o GMD global, tá, gente? Não é o GMD do lote tradicional que todo mundo faz. Como eu chego nesse GMD global, tá? Eu preciso saber a minha produção de arrobas. Como eu faço a minha produção de arrobas? Como eu faço essa conta, Léo?
eu tenho que saber o meu estoque final em arrobas, por isso a importância de ter separado por categoria e por peso. Então você pega lá o peso total do final do período que você está analisando, menos o estoque inicial, mais as vendas, menos as compras. Tudo isso em arrobas. Depois você divide pelo rebanho médio do período que você analisou e divide pelo período. Então, vamos lá. Produção de arrobas dividido pelo rebanho médio dividido pelo período. Aí você acha o seu GMD global. Se não for o principal indicador que mostra se a fazenda está ganhando, é o desempenho produtivo. Lotação por hectare. Aqui um ponto importante, a lotação ela é medida em UA, unidade animal. Uma UA, 450 quilos. Por que foi criado essa medida padrão? Porque antigamente, todo mundo deve conhecer alguém que fala: ah, nesse meu pasto cabe 2 vacas por hectare, cabe 2 animais por hectare. Uma vaca pesa 450 quilos em média. Vamos trabalhar com uma para ser mais fácil. Uma vaca, 450 quilos. Porém, eu posso ter 2 novilhas de 225 quilos. Eu posso ter 3 bezerros mais leves. Eu posso ter uma novilha de 300 quilos. Então, a carga animal que eu tenho em cima do pasto é diferente. Então, por isso foi criado a unidade animal 450 quilos. Beleza, então como que eu faço essa conta? Eu tenho a minha quantidade de animais vezes o peso médio deles, de todos os animais do rebanho, dividido por 450 quilos, que é para achar em unidade animal, dividido por hectares. Você acha a sua lotação por hectares. Beleza. O terceiro, desembolso cabeça mês. Então, é para saber quanto você está gastando para manter o animal dentro da sua fazenda mês a mês. O que eu vou ter? Custeio mais investimento, tudo aquilo que você gasta, sem contar reposição, só aquilo que você gasta como despesa, né? Dividido pelo seu rebanho médio, dividido pelo período. Então, se você vai fazer só de um mês, é tudo aquilo que você gastou, dividido no mês, né? Dividido pelo rebanho médio daquele mês. Aí você acha o seu desembolso. E para tudo isso aí, a gente vai ter as referências do benchmark. Então, na cria, quanto eu devo gastar, qual que é um número bom para eu gastar por cabeça mês? Na recria, mesma coisa. Na engorda, mesma coisa. No ciclo completo, tudo. A gente tem todas as referências. E os outros 2 indicadores, ou um, é o valor de venda, que é o preço de mercado, é aquilo que a gente tem de preço para negociar a arroba que a gente está vendendo, e o ágio é a relação entre a compra e a venda. Esses 2 a gente não consegue controlar. A gente consegue se prevenir através de contratos lá, bolsa, negociação de boi futuro, mas é um pouco mais complexo. Tá. Tendo os controles, fazendo a gestão, você começa a entender os indicadores e você começa a entender e identificar se sua fazenda está tendo lucro ou está tendo prejuízo. E aí, a partir disso, a gente contorna. Está dando prejuízo? Beleza, vamos rever aqui, vamos identificar o que está errado, se a gente está produzindo menos, se a gente está gastando demais, ou fazendo as 2 coisas, e corrigir para melhorar o resultado, tá? No geral, é entender que a fazenda ela é uma empresa, então não é importante você ter ela cheia de animais, cheia de boi, ou cheia de máquina, ou o que for. A fazenda ela precisa dar lucro, é isso que o negócio precisa funcionar. E para isso a gente tem que ter o número na mão, a gente tem que controlar, a gente tem que monitorar. E a gestão arroz com feijão é isso, controlar de forma simples, direta, sem inventar muita coisa, mas tem que ter disciplina, tem que ser feito ali todo dia anotação, todo mês fazer o fechamento, para a gente entender o que está acontecendo, tá? E daí, depois, pode até colocar nos comentários aí, o que vocês querem daqui para frente. Querem que eu traga como anotar,
os materiais disponíveis, ferramentas, os indicadores, quais as referências de indicadores para cada sistema. Coloca nos comentários que daí eu vou fazer nos próximos vídeos, tá? Bom, se esse vídeo te ajudou ou você acha que pode ajudar alguém, já compartilha esse vídeo, dê seu like, se inscreve no canal. O canal está começando do zero, então eu preciso da ajuda de vocês para que a gente cresça, leve esse conhecimento para muita gente. Conto com vocês. Muito obrigado para quem ficou até agora, tá? E a gente precisa fazer o agro dar essa virada de chave. A gente precisa tirar esse 53% de prejuízo. A gente precisa de fazenda que dê lucro. Beleza? Valeu, gente. Na verdade não acabou. O canal, ele tem a ideia de trazer toda essa parte da zootecnia, do agro, a parte técnica, mas tem também a parte lá dos treinos, de ter uma vida mais ativa, de hábitos mais saudáveis. Então, trazer para o vídeo um pouquinho de treino também, né? Então, bora, vamos treinar. Vamos fazer uma pecuária boa, uma pecuária rentável, que dê dinheiro, e vamos treinar também. Então bora, porque aqui a ideia é trazer o agro de verdade, o agro de forma simples, mas aqui a gente também cuida da fazenda e cuida do corpo. Fechou? Valeu, galera!